Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, vindo a fazer a leitura no livro de Eclesiástico, Bíblia Cristã Católica. Hoje eu vou ler o capítulo 11. Eu já fiz a leitura no capítulo 1 até o capítulo 10. Hoje eu quero ler o capítulo 11. A Bíblia Católica, ela contém o livro de Eclesiástico. A Bíblia Cristã Evangélica não. Mas são conselhos de sabedoria que eu gosto muito de ler. Então vamos ao capítulo 11. Versículo 1 diz assim: a sabedoria do humilde levantará sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalie um homem pela sua aparência, não despreze o homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glorie nunca das tuas vestes, não te engrandeça no dia em que fores homenageado, pois só a obra do Altíssimo são admiráveis, digna de glória, misteriosa e invisível. Muitos príncipes ocuparam o trono, e alguém em que se não pensava, usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outros. Não censure ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade. Nada responda antes de ter ouvido. Não interrompa ninguém no meio do seu discurso. Não indague das coisas que não te dizem respeito. Não te assente com os maus para julgar. Meu filho, não empreenda as coisas em demasia, porque se adquires riqueza, não ficará isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderá abrangê-los. Se te antecipares, não te sairá bem deles. Há ímpios que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homens esgotados em grande necessidade de alívios, pobres de energia e ricos em necessidades. Que o olhar de Deus considera com benevolência e tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao ver isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento, a ciência da lei. Nele reside a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aquele que se compraze no mal, envelhecerá no mal. O dom de Deus permanece no justo, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e o que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança em Deus,
que isto seja sempre o assunto de tuas conversas e envelhece praticando os mandamentos. Não te preste atenção ao que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te o que fazer. E com efeito foi fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele faz crescer e dar fruto. Não digas de que preciso eu, que tenho a esperar doravante. Não diga tampouco eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. No dia felizes, não perca a recordação dos males, nem a recordação dos bens no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar conta a cada um conforme o seu comportamento. A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louve o homem algum antes de sua morte, pois em seus filhos que se reconhece um homem. Não traga um homem qualquer à tua casa, pois numerosos são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para o laço, assim é o coração dos soberbos e daqueles que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformado o bem em mal, ele arma a cilada e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra os corruptos, que trauma a iniquidade para acontecer, que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dá entrada em tua casa ao estrangeiro. Ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas da tua própria casa. Muito bem, amados, aqui nós vemos conselhos. Conselhos que muitas vezes nós não seguimos. E quando não seguimos, muitas vezes acabamos sendo enlaçados por algumas armadilhas da vida. Aqui nós vemos que o próprio escritor diz que não devemos levar qualquer homem para a nossa casa. São conselhos para as mulheres que muitas vezes se namoram, leva qualquer pessoa para dentro da sua casa e essa pessoa acaba muitas vezes violentando seus próprios filhos. Aqui nós vemos esse conselho. E ele diz também que não devemos recordar dos males nem recordar dos bens no dia infeliz, mas que nós devemos nos lembrar sempre de agradecer a Deus, pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. Nós vamos receber conforme aquilo que nós fizemos aqui na terra. E o último versículo eu achei muito interessante, que diz assim, que se você levar qualquer um, se você levar uma pessoa corrupta para dentro da sua casa, se você leva uma pessoa que de má índole, aí ele vai suscitar uma contenda, uma discórdia que estará destruindo o seu próprio lar. Ele fará com a própria família seu se torne inimigo dentro da sua própria casa.
Então eu achei interessante essas passagens. Eu não comentei todo a leitura porque existem muitas coisas que nós bastamos ler para compreender. Que Deus vos abençoe, amado, que Deus vos dê graça e paz. Amém?